Baby, baby, por favor não se vá. Acho que estou me embriagando na minha depressão. The Last Blues Song. Foi necessário desviar-me de muitas telas amontoadas para que pudesse ler a poesia emoldurada pendurada no centro da parede da sala do apartamento desorganizado. Na paisagem desbotada e antiga estava impresso o seguinte poema: Minha mãe querida. Mãe, mãe querida, quando penso em você, quero ser tudo que é agradável, que é verdadeiro. Tudo que é valoroso, nobre ou importante veio de você, mãe, de suas mãos orientadoras. Lisa, uma artista de renda modesta, cujo espaço onde morava era ao mesmo tempo sua casa e seu ateliê, gesticulou em direção ao poema e riu espontaneamente. É demais, não é? Tão banal, mas suas palavras seguintes traíram um sentimento mais profundo. Guardei essa tela quando uma amiga minha ia mudar-se e jogá-la fora. Ela ganhara de uma loja modesta como brincadeira. Acho que contém uma ponta de verdade, apesar de tudo, você não acha? Riu novamente e disse magoada. O fato de amar minha mãe me causou muitos problemas com homens. Lisa fez uma pausa e refletiu. Alta, de grandes olhos verdes e cabelo negro, longo e liso, era muito graciosa. Fez-me sentar no colchão forrado a um canto relativamente vazio e ofereceu-me chá. Enquanto a água fervia, permaneceu em silêncio. Lisa chamara minha atenção através de um amigo comum que me contara parte de sua história, devido ao fato de ter crescido com alcoolismo na família. Lisa era uma coalcoólatra. A palavra refere-se simplesmente a uma pessoa que desenvolveu uma forma doentia de relacionar-se com outras, como resultado de envolver-se estreitamente com alguém que apresenta o vício do álcool. Se o alcoólatra foi um dos pais, o cônjuge, um filho ou um amigo, o relacionamento normalmente faz com que certos sentimentos e comportamentos desenvolvam-se no coalcoólatra. Pouca autoestima, uma necessidade de ser necessária, uma vontade forte de mudar e controlar as pessoas e uma predisposição ao sofrimento. De fato, todas as características de mulheres que amam demais estão normalmente presentes nas filhas e esposas de alcoólatras e outros viciados. Eu já sabia que os efeitos de uma infância dedicada à tentativa de cuidar de sua mãe alcoólatra e protegê-la influenciara Lisa profundamente no posterior relacionamento com homens. Esperei pacientemente e logo ela começou a dar mais detalhes. Ela era filha do meio, entre a irmã mais velha, que era o motivo do casamento precipitado de seus pais, e o irmão mais novo, uma outra surpresa, nascido 8 anos após Lisa, enquanto sua mãe ainda bebia. Lisa era o produto da única gravidez planejada. Sempre achei minha mãe perfeita, talvez porque precisasse loucamente que ela fosse. Transformei-a na mãe que eu queria e depois disse a mim mesma que seria exatamente como ela. Em que fantasia eu vivi? Lisa fez um movimento de cabeça e continuou. Eu nasci na época em que ela e meu pai estavam mais apaixonados. Dessa forma, eu era a favorita de minha mãe. Mesmo que dissesse que amava todos nós da mesma forma, eu sabia que era especial para ela. Sempre passávamos juntas a maior parte do tempo que podíamos. Quando eu era bem novinha, acredito que ela realmente cuidou de mim, mas após algum tempo mudamos os papéis e eu passei a cuidar dela. Suspirou e prosseguiu. Meu pai era terrível a maior parte do tempo. Tratava minha mãe de forma rude e perdia todo o nosso dinheiro em jogo. Ele tinha um bom salário como engenheiro, mas nunca tivemos nada e estávamos sempre mudando de casa. Lisa refletiu por um instante antes de continuar. Sabe, aquele poema descreve a maneira como queria que as coisas fossem e não como realmente eram. Finalmente comecei a perceber isso. Toda a minha vida quis que mamãe fosse a pessoa que o poema descreve, mas na maioria das vezes ela não era capaz nem mesmo de aproximar-se da mãe que o idealizava, porque estava bêbada. Bem cedo, comecei a direcionar todo o meu amor, devoção e minha energia para ela, esperando receber dela o que eu precisava, receber dela o que eu estava dando. Lisa fez uma pausa e seus olhos mostraram a tristeza por um instante. Estou aprendendo tudo isso na terapia e às vezes dói bastante olhar para a realidade dos fatos ao invés de olhar para a forma que sempre pensei que pudesse ser. Minha mãe e eu éramos muito próximas, mas muito cedo, tão cedo que nem consigo me lembrar de quando aconteceu. Comecei a agir como se eu fosse a mãe e ela fosse a criança. Preocupava-me com ela e tentava protegê-la do meu pai. Eu fazia as mínimas coisas para confortá-la. Esforçava-me bastante para fazê-la feliz, porque ela era tudo que eu tinha. Eu sabia que ela importava-se comigo porque sempre me dizia para sentar a seu lado.
e ficávamos sentadas por um bom tempo, aconchegadas e sem conversar exatamente, só grudadas uma na outra. Agora, quando olho para o passado, percebo que sempre tive medo dela, sempre esperava que algo horrível acontecesse. Algo que só eu seria capaz de evitar se fosse cuidadosa o suficiente. É uma maneira árdua de se viver quando se está crescendo, mas nunca conheci maneira diferente. E funcionou como devia. Na época em que eu era adolescente, tinha grandes crises de depressão. Lisa riu brandamente. O que mais me amedrontava sobre a depressão é que eu não podia cuidar muito bem de minha mãe quando estava no meio de uma delas. Como você vê, eu era muito zelosa e tinha muito medo de abandoná-la, mesmo por alguns instantes. E a única forma que a abandonaria seria prendendo-me a outra pessoa. Ela trouxe o chá em uma bandeja de madeira envernizada e colocou-a no chão diante de nós. Quando eu tinha 19 anos, tive a oportunidade de ir ao México com duas amigas. Era simplesmente a primeira vez que deixava minha mãe. Ficaríamos 3 semanas, e na segunda semana que estava lá, conheci um mexicano incrivelmente bonito, que falava inglês muito bem e que era galante e atencioso comigo. Por volta da terceira semana de férias, ele me pedia em casamento diariamente. Dizia que estava apaixonado e que não podia suportar a ideia de ficar sem mim, agora que me encontrara. Bem, esse era provavelmente o argumento perfeito para se usar comigo. Quero dizer, ele falava que precisava de mim, e tudo em mim reagia ao fato de ser necessária. Além do mais, acho que sabia, até certo ponto, que tinha que me libertar de minha mãe. Era tudo tão escuro, melancólico e inflexível em casa, e aquele homem estava prometendo-me uma vida maravilhosa. Sua família era rica, ele teve uma boa educação, nunca fez algo que eu pudesse ver, mas achei que isso acontecia porque sua família tinha tanto dinheiro que ele não precisava trabalhar. O fato dele ter todo aquele dinheiro disponível e ainda achar que precisava de mim para torná-lo feliz fazia-me sentir super importante e conveniente. Eu a ouvia atentamente. Telefonei para minha mãe e fiz uma descrição entusiasmada dele para ela. Minha mãe disse: Eu tenho certeza de que você tomará a decisão certa. Bem, ela não deveria ter confiado tanto em mim. Decidi casar-me com ele, o que foi definitivamente um erro. Sabe, eu não tinha ideia de como me sentia com relação a nada. Não sabia se eu o amava ou se ele era o que eu queria. Eu só sabia que, finalmente, lá estava alguém, que ele me amava. Tivera poucos namorados e não sabia quase nada sobre os homens. Eu estivera ocupada demais cuidando das coisas em casa. Estava tão vazia por dentro. E lá estava aquela pessoa oferecendo-me o que parecia tanto. E ele disse que me amava. Eu o amara sozinha por tanto tempo, e agora era como se fosse a minha vez de receber amor. E justamente a tempo. Eu sabia que estava quase totalmente esgotada, que não tinha mais nada para dar. Eu continuava atenta ao seu relato. Bem, casamo-nos rapidamente, sem o conhecimento dos pais dele. Agora parece uma coisa tão louca, mas na época tudo parecia mostrar o quanto ele me amava, que ele estava disposto a desafiar seus pais para ficar comigo. Pensei, então, que ele estivesse se rebelando por casar-se comigo. Uma rebelião suficiente para deixar seus pais zangados, mas não a ponto de expulsá-lo de casa. Agora vejo a situação de forma diferente. Afinal, ele tinha segredos para manter a respeito de sua identidade sexual e de seu comportamento, e ter uma esposa fazia-o parecer mais normal do que não ter. Acho que foi isso que quis dizer quando falou que precisava de mim. Lógico, eu era a escolha perfeita, pois sendo americana, na sua cultura, estava sempre errada e seria sempre suspeita. Qualquer outra mulher, principalmente uma da mesma classe social que ele, vendo o que vi, contaria para alguém mais cedo ou mais tarde, e toda a cidade ficaria sabendo. Mas a quem eu iria contar? Quem conversava comigo? E quem acreditaria em mim? Não acredito que isso tenha sido mais deliberado de sua parte ou calculado por ele que qualquer dos meus motivos para casar-me. Apenas combinávamos e pensamos de início que fosse amor. Lisa prosseguiu com o monólogo. De qualquer forma, sabe o que aconteceu após a cerimônia? Tivemos que ir para casa e viver com aquelas pessoas que nem ao menos foram informadas de que estávamos nos casando. Ah, foi terrível. Eles me odiavam e eu fiquei com o sentimento de que eles já tinham se zangado com ele por um bom tempo. Eu não falava uma palavra em espanhol. Sua família toda sabia inglês, mas não falava. Eu era completamente excluída e isolada, e estava terrivelmente assustada desde o início. Muitas vezes ele deixou-me sozinha à noite e eu ficava em nosso quarto.
até que finalmente aprendi a dormir, viesse ele para casa ou não. Eu já sabia sofrer, aprender em casa. De certa forma, pensei que isso era o preço que se pagava para estar com alguém que se amava. Pensei que fosse normal. Ele sempre chegava em casa bêbado e amoroso, e isso era realmente terrível. Eu senti o perfume de outra mulher nele. Certa noite, eu já estava dormindo há muito tempo e um barulho acordou-me. E lá estava meu marido, bêbado, admirando-se em frente ao espelho com minha camisola. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu: Você não acha que estou uma graça? Fez algumas caretas e eu percebi que estava de batom. Suspirou profundamente e continuou. Finalmente senti um estalo. Sabia que tinha que sair de lá. Até então eu estivera infeliz, mas estava certa de que o erro fora meu, de que de certa forma poderia ter sido mais amorosa e fazê-lo ter vontade de ficar comigo, fazê-lo conseguir com que seus pais me reconhecessem e até mesmo gostassem de mim. Eu estava disposta a esforçar-me mais, exatamente como minha mãe, mas isso era diferente, isso era loucura. O monólogo prosseguia. Eu não tinha dinheiro nem jeito de conseguir um pouco. Então, no dia seguinte, eu disse a ele que contaria a seus pais o que fizera se não me levasse a San Diego. Menti para ele e falei que já fizera contato com minha mãe e que ela estaria esperando por mim. Falei que, se me levasse para lá, jamais o incomodaria novamente. Não sei onde consegui coragem, porque eu pensei realmente que me mataria ou algo assim, mas funcionou. Ele tinha muito medo de que seus pais soubessem. Levou-me até a fronteira sem dar uma palavra. Pagou-me a passagem para San Diego e deu-me cerca de $15. Então, acabei em San Diego, na casa de uma amiga. Permaneci lá até arrumar um emprego e então consegui uma vaga com 3 companheiras de quarto e comecei uma vida bem rude. Lisa lembrou com pesar. Àquela altura, eu já não tinha absolutamente nenhum sentimento próprio. Eu já estava completamente entorpecida, mas ainda sentia uma compaixão enorme, o que me causou muitos problemas. Fui para a cama com vários homens nos 3 ou 4 anos seguintes porque sentia pena deles. Tenho sorte das coisas nunca realmente fugirem ao meu alcance. A maioria dos homens com quem eu me envolvi tinha problemas relacionados com álcool ou com drogas. Conhecia-os em festas ou ocasionalmente em bares, e mais uma vez eles pareciam precisar que eu os compreendesse, que eu os ajudasse ou que agia como um imã para mim. A atração de Lisa por homens desse tipo fazia muito sentido, considerando-se sua história com sua mãe. A coisa mais próxima a ser amada que Lisa já experimentara era ser necessária. Assim, quando um homem parecia precisar dela, ele estava, na verdade, oferecendo o amor a ela. Ele não tinha que ser gentil, dedicado ou atencioso. O fato de estar carente era suficiente para reavivar em Lisa os sentimentos antigos e familiares e estimular sua superatenção. Sua história prosseguiu. Minha vida era uma confusão, e a vida de minha mãe também. Seria difícil dizer qual de nós estava mais doente. Eu tinha 24 anos quando minha mãe largou a bebida e tornou-se sóbria. Ela conseguiu da maneira mais difícil. Sozinha, na sala de estar. Telefonou para os alcoólicos anônimos e pediu ajuda. Eles enviaram 2 pessoas para conversar com ela e levaram-na a uma reunião naquela tarde. Até então, ela não bebera nada. Lisa sorriu mansamente com a coragem de sua mãe. Isso realmente deve ter ficado intolerável, porque ela era uma senhora muito orgulhosa, orgulhosa demais para dar esse telefonema, a menos que estivesse desesperada. Agradeço a Deus por não estar lá para ver. Provavelmente esforçar-me-ia tanto para fazê-la sentir-se melhor que ela jamais conseguiria ajuda de verdade. Ela respirou fundo, retomou a narrativa. Minha mãe começara a beber bastante mesmo quando tinha cerca de 9 anos. Eu voltava da escola e ela estava lá deitada no sofá embriagada com uma garrafa perto dela. Minha irmã mais velha costumava zangar-se comigo e dizer-me que eu não encarava a realidade, porque eu jamais admitiria como isso era ruim. Mas eu amava demais minha mãe, para até mesmo perceber que ela fazia algo errado. Éramos tão apegadas, ela e eu, de forma que, quando as coisas não estavam bem entre ela e meu pai, eu queria compensá-la. Eu sentia que tinha que compensar tudo que meu pai fazia para machucá-la, e a única coisa que eu sabia fazer era ser boa. Assim eu era boa de todas as formas que conhecia. Perguntava a ela se precisava de ajuda com alguma coisa. Eu cozinhava e limpava sem que me pedissem. Eu tentava não precisar de nada. Com um gesto de cabeça, Liz enfatizou sua conclusão. Mas nada adiantou. Agora eu percebo que estava lidando com 2 forças incrivelmente poderosas: o casamento deteriorante dos meus pais e o alcoolismo progressivo de minha mãe. Eu não tinha chance de consertá-los.
mas isso não me fazia parar de tentar e parar de culpar-me quando fracassava. Tomou fôlego e prosseguiu. A infelicidade dela doía muito em mim, sabe? Eu acreditava que ainda existiam áreas onde poderia me aperfeiçoar. Meus trabalhos escolares, por exemplo. Eu não ia muito bem porque, claro, estava sob muita pressão em casa. Tentava cuidar de meu irmão, preparar as refeições e ainda conseguir um emprego para ajudar. Na escola, só tinha energia para um trabalho brilhante por ano. Planejava cuidadosamente e mostrava aos professores para provar a eles que eu era capaz. O resto do tempo, eu quase nem fazia barulho. Eles diziam que eu não estava tentando de verdade. Eles não sabiam quanto eu estava me esforçando para manter as coisas no lugar em casa. Mas os boletins não eram bons, e meu pai gritava e minha mãe chorava. Culpava-me por não ser perfeita, e continuei esforçando-me mais que nunca. Num lar gravemente desajustado como esse, em que existiam dificuldades aparentemente insuperáveis, a família dirigirá a atenção para outros problemas mais simples que têm alguma esperança de ser solucionáveis. Os trabalhos escolares de Lisa e suas notas transformaram-se assim num enfoque de todos, inclusive de Lisa. A família precisava acreditar que, se esse problema fosse sanado, traria harmonia. A pressão sobre Lisa era intensa. Ela não estava apenas tentando resolver os problemas de seus pais enquanto incumbida das responsabilidades de sua mãe, mas também sentia-se como uma das causas dessa infelicidade, devido às proporções monumentais de sua tarefa. Nunca experimentou sucesso, apesar de seus esforços heróicos. Naturalmente, seu senso de autoavaliação sofria terrivelmente. Certa vez, telefonei para minha melhor amiga e disse: por favor, deixe-me falar com você. Você pode ler um livro se quiser, você não tem que me ouvir. Eu só preciso de alguém do outro lado da linha. Eu não acreditava nem que merecia ter alguém para ouvir meus problemas, mas ela realmente ouviu, claro. O pai dela era um alcoólatra em recuperação que fora dos Alcoólicos Anônimos. Ela foi à Alatim, e eu acho que ela me proporcionou esse benefício da mesma forma que me ouviu. Era muito difícil para mim admitir que algo estava errado, a menos que fosse culpa de meu pai. Eu realmente o odiava. Liz e eu bebericamos o chá em silêncio por alguns instantes, enquanto ela lutava silenciosamente com as memórias amargas. Quando pôde continuar, disse simplesmente: meu pai nos deixou quando eu tinha 16 anos. Minha irmã já saíra de casa. Era 3 anos mais velha que eu, e tão logo completou 18 anos, conseguiu um emprego de período integral e saiu de casa. Restamos apenas minha mãe, meu irmão e eu. Acho que eu comecei a diminuir a pressão que exercia sobre mim mesma para protegê-la e fazê-la feliz e para cuidar de meu irmão. Assim, fui para o México e me casei. Voltei para casa e me divorciei, e andei com uma porção de homens por vários anos. Prosseguiu após uma pausa. Cerca de 5 meses após minha mãe ter entrado no programa dos Alcoólicos Anônimos, conheci Gary. O primeiro dia que passamos juntos, ele estava dopado. Demos uma volta de carro com minha amiga, que o conhecia, e ele estava fumando um baseado. Ele gostou de mim e eu gostei dele, e ambos passamos essa informação separadamente através de minha amiga, de forma que logo ele me telefonou e veio em casa para me visitar. Ele posou para mim enquanto eu desenhava só por brincadeira, e eu me lembro de ficar entusiasmada com o que sentia por ele. Foi a sensação mais intensa que já tive com relação a um homem. Lisa parou de falar por um instante e logo continuou. Ele estava dopado novamente. E estava sentado, falando devagar, você sabe, como as pessoas falam quando estão sob efeito de droga. E tive que parar de desenhar porque minhas mãos começaram a tremer tanto que eu não podia fazer nada. Ergui a prancheta num ângulo, inclinando-a e apoiando-a nos joelhos para maior estabilidade, de forma que ele não pudesse ver minhas mãos tremendo daquela forma. Bebericou o chá novamente para umedecer a boca e prosseguiu. Hoje eu sei que tive essa reação porque a forma como ele falava era a mesma com que minha mãe falava quando bebia o dia todo. As mesmas pausas longas e as mesmas palavras escolhidas com cuidado que saíam meio enfatizadas demais. Toda a afeição e amor que eu sentia por minha mãe estavam combinados com a atração física que tinha por ele, como um homem de boa aparência. Mas àquela altura eu não tinha ideia do motivo que me fazia agir como agia, assim chamava aquilo de amor. Não foi nenhuma coincidência o fato da atração de Lisa por Gary e seu envolvimento com ele ter começado logo após sua mãe ter parado de beber. O laço entre as duas mulheres nunca fora rompido. Apesar da distância geográfica considerável entre elas, sua mãe sempre fora sua responsabilidade principal e sua ligação mais profunda. Quando Lisa percebeu que a mãe estava se modificando, recuperando-se do alcoolismo sem sua ajuda, reagiu ao fato de não ser mais necessária.
Logo, Lisa estabeleceu um novo relacionamento profundo com outro indivíduo viciado. Após seu casamento, seus envolvimentos com homens foram casuais, até que sua mãe tornou-se sóbria. Ela apaixonou-se por um viciado quando sua mãe voltou-se para membros dos Alcoólicos Anônimos à procura de ajuda e apoio para se sentir melhor. Lisa precisava de um relacionamento com um viciado ativo para se sentir normal. Ela continuou com a descrição dos 6 anos de relacionamento que se seguiram. Gary passou a morar com ela quase de imediato e deixou bem claro nas primeiras semanas que passaram juntos que se alguma vez ele tivesse que escolher entre comprar entorpecente e pagar o aluguel, optaria pelo entorpecente. Apesar disso, Lisa estava certa de que ele mudaria, de que ele passaria a valorizar o que tinham juntos e a preservar aquilo. Ela estava certa de que o faria amá-lo como ela o amava. Gary raramente trabalhava e, quando o fazia, de acordo com o que dissera, gastava todo o salário com a maconha ou o haxixe mais caro. Inicialmente, Lisa juntou-se a ele no uso de droga, mas quando percebeu que isso interferia em sua capacidade de sustentar, parou. Ficou no final responsável pelo sustento dos dois e encarava a responsabilidade com seriedade. Todas as vezes que pensava em dizer a ele para sair de lá, após ele ter novamente tirado dinheiro de sua carteira ou após haver uma festa em seu apartamento quando chegava em casa, exausta do trabalho, ou após ele não vir para casa à noite, ele comprava uma sacola de mantimentos ou esperava por ela com um jantar pronto, ou dizia a ela que conseguira cocaína especialmente para dividir com ela, e a decisão que tomara se desfazia, enquanto Lisa dizia a si mesma que, apesar de tudo, ele realmente a amava. As histórias que ele contava sobre sua infância faziam-na chorar de pena. Elise estava certa de que, se o amava o suficiente, poderia compensar tudo o que ele sofrera. Sentia que não deveria culpá-lo ou responsabilizá-lo pelo comportamento dele naquela hora, uma vez que ele sofrera tanto quando criança. E ela quase se esquecia do próprio passado doloroso, conforme concentrava-se em remediar o dele. Certa vez, durante uma discussão em que ela recusou a dar a Gary um cheque que seu pai enviara para ela como presente de aniversário, ele enfiou uma faca em cada tela do apartamento. Naquela altura, eu já estava ficando tão doente que eu realmente pensei, é culpa minha, não deveria tê-lo deixado tão zangado. Eu ainda me culpava por tudo, tentando consertar o inconsertável. Com um gesto rápido, ajeitou o cabelo e prosseguiu. O dia seguinte era um sábado. Gary saíra por um instante e eu limpava aquela desordem, chorando e jogando fora 3 anos de trabalho com pinturas. A televisão estava ligada e passava uma entrevista sobre uma mulher que fora espancada pelo marido. Não se podia ver sua face, mas ela falava sobre como fora sua vida e descrevia algumas cenas horríveis. E então disse: Eu não achei que era tão ruim assim, porque eu ainda podia suportar. Lisa fez um movimento lento com a cabeça. É o que eu estava fazendo, ficando naquela situação terrível porque ainda podia suportá-la. Quando ouvi aquela mulher, eu disse em voz alta: Mas você merece mais que a pior coisa que pode suportar. E de repente ouvi a mim mesma e comecei a chorar bastante, porque percebi o que merecia de verdade. Merecia mais que a dor e a frustração e a despesa e o caos. Para cada tela destruída, eu dizia a mim: Nunca mais viverei dessa forma. Quando Gary voltou para casa, suas malas estavam feitas e esperando por ele do lado de fora. Lisa chamara sua melhor amiga, que trouxera o marido com ela, e o casal ajudou Lisa a ter coragem de dizer a Gary para ir embora. Não houve cena nenhuma porque meus amigos estavam lá. Assim ele foi embora sem problemas. Mais tarde ele começou a telefonar e a me ameaçar, mas eu não reagia de forma alguma. Após um certo tempo, ele desistiu. Tentou explicar-se. Quero que você entenda que, apesar de tudo, eu não fiz aquilo sozinha. Quero dizer, quanto a não reagir. Telefonei para minha mãe naquela tarde, após a poeira ter baixado, e contei-lhe toda a história. Ela disse-me para frequentar as reuniões do Al-Anon, para filhos adultos de alcoólatras. Eu só ouvi minha mãe porque estava sofrendo muito. Al-Anon, assim como o Alatim, é uma associação de parentes e amigos de alcoólatras que se reúnem para ajudar um ao outro e a si próprios a recuperarem-se da obsessão pelos alcoólatras em sua vida. Reuniões de filhos adultos são para as filhas e filhos crescidos de alcoólatras que querem recuperar-se dos efeitos de terem convivido, quando crianças, com o alcoolismo. Os efeitos incluem a maior parte das características de se amar demais. Foi quando comecei a me entender.
Para mim, Gary era o que o álcool fora para minha mãe. Ele era uma droga sem a qual não podia ficar, até o dia em que o fiz ir embora. Eu estivera apavorada com medo de que ele me deixasse. Assim, fazia tudo para agradá-lo. Fiz tudo o que fizera quando criança. Trabalhei bastante, fui boa. Não pedi nada para mim e cuidei do que era da responsabilidade de outra pessoa. Autossacrifício sempre fora meu padrão de vida e por isso não saberia quem eu era sem alguém para ajudar-me ou algum sofrimento para suportar. A ligação mais profunda que Lisa tinha com a mãe e as necessidades e desejos que essa ligação exigia que fossem sacrificados prepararam-na para relacionamentos amorosos futuros que mais envolviam sofrimento que qualquer tipo de realização pessoal. Ela tomara uma decisão séria, quando criança, de retificar qualquer dificuldade na vida de sua mãe através da força de seu próprio amor e abnegação. A decisão logo tornou-se inconsciente, mas continuou a dirigi-la. Totalmente desacostumada a avaliar as formas de proteger seu bem-estar, mas entendida em promover o bem-estar de outros, ela mudava para relacionamentos que prometiam outra oportunidade de fazer tudo certo para outra pessoa, através da força de seu amor. A verdade em sua história é que o fracasso por não ganhar o amor através de seus esforços só a fazia esforçar-se mais. Gary, com seu vício, sua dependência emocional e sua crueldade, combinava todos os piores atributos do pai e da mãe de Lisa. Ironicamente, aquilo era responsável por sua atração por ele. Se o relacionamento que tivéssemos com nossos pais foi essencialmente de atenção, com expressões apropriadas da afeição, interesse e aprovação, quando adultos tendemos a nos sentir confortáveis com pessoas que produzem sentimentos parecidos de segurança, calor humano e autoconsideração positiva. Além disso, tendemos a evitar pessoas que nos fazem sentir menos positivas a nosso respeito, através de suas críticas e manipulações. O comportamento deles é repugnado por nós. Entretanto, se nossos pais relacionaram-se conosco de forma hostil, crítica, cruel, manipuladora, dominadora, superdependente ou de outras formas inapropriadas, isso é o que parecerá correto para nós quando nos encontrarmos com alguém que expresse, talvez bem sutilmente, sinais das mesmas atitudes e comportamentos. Sentir-nos-emos à vontade com pessoas com quem nossos antigos padrões doentios de relacionamento são recriados, e talvez facilmente embaraçados e mal com pessoas mais gentis, mais amáveis ou saudáveis, ou ainda devido ao fato de faltar o desafio de tentarmos mudar alguém para tornarmos essa pessoa feliz ou para obtermos a afeição e aprovação sonegadas. Poderemos simplesmente nos sentir aborrecidos com pessoas mais saudáveis. O aborrecimento geralmente abrange sentimentos brandos e intensos de embaraço, que as mulheres que amam demais tendem a sentir quando estão fora do papel familiar de ajudar, de ter esperança e de prestar mais atenção no bem-estar de outra pessoa do que em seu próprio bem-estar. Existe na maioria dos filhos adultos de alcoólatras e também em descendentes de outros tipos de lares desajustados uma fascinação por pessoas que atraem problema e vício à excitação, principalmente a excitação negativa. Se o drama e o caos sempre estiveram presentes em nossa vida e se, como é frequentemente o caso, fomos forçados a negar muitos de nossos sentimentos enquanto estávamos crescendo, iremos querer com frequência que acontecimentos dramáticos engendrem qualquer sentimento. Assim, precisamos da excitação, da incerteza, da dor, do desapontamento e do conflito, apenas para nos sentir vivos. Lisa finalizou sua história. Após Gary ter ido embora, a paz e a quietude da minha vida deixaram-me louca. Usei de tudo para não telefonar para ele e começar tudo novamente, mas devagar acostumei-me com uma vida mais normal. Acrescentou com um suspiro de alívio. Não estou namorando ninguém agora. Eu sei que ainda estou doente demais para ter um relacionamento saudável com um homem. Apenas sairia por aí e acharia um outro Gary, de forma que estou me planejando pela primeira vez, ao invés de tentar mudar outra pessoa. Lisa, com relação a Gary, como sua mãe em relação ao álcool, sofria de um processo doentio, uma compulsão destrutiva, sobre a qual não tinha controle sozinha. Da mesma forma que sua mãe desenvolvera um vício quanto ao álcool e era incapaz de parar de beber por si só, Lisa desenvolvera com Gary o que era também um relacionamento vicioso. Eu não faço essa analogia,
ou uso a palavra vicioso displicentemente ao comparar a situação das duas mulheres. A mãe de Lisa tornara-se dependente de uma droga, o álcool, para evitar passar pela angústia e desespero intensos que sua situação criava. Quanto mais usava o álcool para evitar sentir a dor, mais a droga operava em seu sistema nervoso, produzindo os mesmos efeitos que tentava evitar. A droga aumentava definitivamente a dor, ao invés de diminuí-la. Então, claro, ela bebia ainda mais. Assim, ela caiu no vício. Lisa também tentava evitar a angústia e o desespero. Ela sofria de uma profunda depressão subjacente, cujas raízes estavam na infância dolorosa. Depressão subjacente é um fator comum em filhos de todos os tipos de lares gravemente desajustados, e sua forma de lidar com ela, ou mais especificamente evitá-la, varia dependendo do sexo, da disposição e do papel que desempenhara na família quando crianças. Quando atingem a adolescência, muitas mulheres jovens como Lisa mantêm a depressão presa dentro de si, desenvolvendo o estilo de amar demais. Conforme empenham-se em relacionamentos caóticos, porém estimulantes, com homens doentes, ficam excitadas demais para cair na depressão que tarda apenas no nível da consciência. Dessa forma, um parceiro cruel, indiferente, desonesto ou difícil torna-se para essas mulheres equivalente a uma droga, criando um meio de evitar seus próprios sentimentos, como o álcool e outras substâncias que alteram o comportamento, criam para os viciados uma válvula de escape temporária, da qual não se atrevem a ficar longe. E como acontece com álcool e drogas, os relacionamentos incontroláveis que proporcionam a distração necessária também possuem sua própria carga de dor. Fazendo um paralelo com a doença progressiva do alcoolismo, a dependência de relacionamento aumenta o vício. Estar sem relacionamento, ou seja, estar só consigo mesma, pode ser pior que estar no grande sofrimento que o relacionamento provoca, porque estar sozinha significa sentir a combinação da grande dor do passado com a dor do presente. Os dois vícios são paralelos nesse sentido e igualmente difíceis de superar. O vício da mulher com relação ao parceiro ou com relação a uma série de parceiros inadequados tem sua gênese na variedade de problemas de infância. Ironicamente, os filhos crescidos de alcoólatras são mais afortunados que os de outros passados desajustados, pelo menos nas grandes cidades, pois existem grupos de Al-Anon para apoiá-los conforme trabalham para superar seus problemas com autoestima e com relacionamentos. A recuperação de relacionamentos viciados envolve conseguir a ajuda de um grupo de apoio apropriado para se quebrar o círculo do vício e para se aprender a buscar sentimentos de autoavaliação e bem-estar de outras fontes que não o homem, para sustentar esses sentimentos. A chave está em aprender a viver uma vida saudável, satisfatória e serena, sem depender de outra pessoa para ser feliz. Infelizmente, para aqueles envolvidos em relacionamentos viciados e aqueles presos na teia do vício químico, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhos geralmente evita que peçam ajuda e, assim, impede a possibilidade de recuperação. E por causa dessa convicção, eu posso fazer isso sozinha, que as coisas às vezes ficam bem piores antes de começarem a melhorar, para muitas pessoas em conflito com qualquer doença do vício. A vida de Lisa teria que tornar-se desesperadamente incontrolável antes que admitisse que precisava de ajuda para superar seu vício da dor. E a condição de Lisa piorava porque tanto sofrer por amor como ser viciada num relacionamento são fatos romantizados por nossa cultura. De música popular a ópera, de literatura clássica a romances mais suaves, de novelas a peças teatrais e filmes aclamados pela crítica, somos rodeados pelos inúmeros exemplos de relacionamentos não recompensadores e imaturos que são glorificados e exaltados. Mais e mais esses modelos culturais dizem-nos que a intensidade do amor é medida pela dor que causa e que aqueles que sofrem realmente amam. Quando um cantor diz queixosamente em sua música que não é capaz de parar de amar alguém, embora doa muito, há em nós, talvez pela força abrupta da exposição repetida a esse ponto de vista, algo que aceita como sendo a forma verdadeira de amar aquilo que o cantor expressa. Acatamos que o sofrimento seja um aspecto natural do amor e que a predisposição ao sofrimento pelo bem do amor é uma característica mais positiva que negativa.
Existem poucos modelos de pessoas que se relacionam igualmente de forma saudável, madura, honesta, não manipuladora e não exploradora, provavelmente por duas razões. Primeira, com toda honestidade, tais relacionamentos na vida real são bem raros. Segunda, desde que a qualidade da interação emocional em relacionamentos saudáveis é sempre muito mais sutil que o drama de relacionamentos doentios, seu parceiro dramático é normalmente negligenciado na literatura, no drama e nas canções. Se estilos doentios de relacionamento nos infestam, talvez seja porque são aproximadamente tudo que vemos e tudo que conhecemos. Devido à carência de exemplos de amor maduro e de comunicação saudável na mídia, tenho alimentado há anos a fantasia de preparar o script do episódio de um dia de cada uma das grandes novelas. Em meu episódio, todas as personagens comunicar-se-iam uma com as outras de forma honesta, não defensiva e afetuosa, sem mentiras, sem segredos, sem manipulações, sem ninguém disposto a ser vítima de outra pessoa e sem ninguém fazendo vítimas. Ao contrário, por um dia, os espectadores veriam pessoas compromissadas em ter relacionamentos saudáveis com as outras, baseados na comunicação verdadeira. Essa forma de se relacionar não somente entraria em conflito agudo com o formato normal desses programas, como também ilustraria, por meio de contraste extremo, como estamos saturados com representações de exploração, manipulação, sarcasmo, procura de vingança, atração deliberada, provocação de ciúme, mentira, ameaça, coerção e assim por diante. Nada do que contribui para uma interação saudável. Quando se pensar a respeito do que cada segmento retratando a comunicação honesta e o amor maduro causaria à qualidade dessas sagas, considere também o que as alterações no estilo de comunicação fariam na vida de cada um de nós. Tudo acontece no contexto, incluindo a forma como amamos. Precisamos estar cientes das falhas prejudiciais da visão de amor de nossa sociedade e resistir à imaturidade superficial e autofrustrante em relacionamentos pessoais que ela exalta. Devemos desenvolver conscientemente uma maneira mais aberta e madura de relacionamento que a forma apoiada pela indústria cultural, trocando assim o tumulto e a agitação por uma intimidade maior.